Olá, a TV Noar recebe agora o deputado mais bem votado para a Câmara Federal na próxima legislatura pelo Rio Grande do Norte. Damos aqui as boas-vindas e aproveitando para dar os parabéns também ao deputado eleito Benes Leocádio. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e, se Deus quiser, tentar cumprir a missão que o povo potiguar me mandou para Brasília, naturalmente, primeiramente com a vontade de Deus, e espero contribuir e retribuir essa confiança. Vamos conversar sobre quais serão as prioridades, quais serão os projetos que o deputado eleito levará para Brasília. E para me ajudar aqui nessa entrevista, o nosso diretor Ricardo Rosado, jornalista e publicitário. Bom rever um velho amigo de lutas passadas. Olha a imparcialidade da entrevista. Não, mas nesse caso não vou ser imparcial. Então vamos. Mas eu queria saber o seguinte, Benes é um político experiente, merece a vitória que teve, e vai enfrentar uma Câmara Federal muito modificada, um perfil mais conservador e que vai também no primeiro ano, um ano de propostas de reformas muito profundas. Eu queria saber, em relação às reformas mais necessárias, como a reforma da Previdência, talvez a reforma tributária e a reforma política, qual é a posição, Benes, que você vai assumir lá em Brasília? Em cada uma delas. Ricardo, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, como você me relembrando as nossas lutas de outras batalhas, ainda do saudoso Nélio Dias, né, quando trabalhamos juntos, e foi um deputado federal também da nossa região central. Mas, como você está me colocando, acho que o Congresso Nacional, recém-eleito, né, tem uma responsabilidade muito grande com as reformas que precisam ser implementadas. Naturalmente, algumas já do conhecimento público, embora, como você falou, de Previdência, que há uma certa discussão e um certo temor do que vem a ser modificado. Naturalmente, a gente precisa conhecer melhor, debater, discutir, e dentro do que for conhecido, né, tomarmos a nossa posição. Ainda não temos isso aí definido, até porque os projetos em tramitação na Câmara hoje, nós só nos debruçaremos sobre eles após a nossa posse, e, claro, deve ser compromisso de qualquer governo que seja eleito agora no segundo turno, né? Tanto o Bolsonaro como o Haddad, acho que têm a consciência de que algumas reformas precisam ser aprovadas. Como você falou, a política que vem sendo discutida e debatida há bastante tempo, mas, infelizmente, feito coxa de retalho, né? Pequenas alterações, praticamente mudanças pontuais de eleição para eleição, e eu concordo, e eu acho que deve ser feita uma coisa mais significativa, mais profunda, né? E a tributária, que essa sim a gente tem acompanhado mais de perto, até pela luta municipalista, enquanto... Você que é uma pessoa, um político ligado ao município, essa reforma tributária para os municípios é sagrada. Sagrada, e exatamente não só pela experiência que tivemos enquanto gestor lá do município de Lages, por 5 mandatos, né, ou 20 anos de experiência, e presidente da Federação do Município do Rio Grande do Norte. Estive também vice-presidente da nossa Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e na oportunidade tivemos condições de conhecer de perto, até com o autor da proposta de reforma tributária, o deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná, que quem debateu, discutiu e apresentou para a gente, até no Conselho de Secretários de Fazenda de todo o país, onde aqui, à época, estava presidindo esse conselho o secretário André Horta, do Rio Grande do Norte, e nós conhecemos um pouco daquela proposta, embora saibamos que não é fácil, porque reforma tributária é aquela história, alguém tem que ceder ou deixar de receber uma parte do bolo tributário nacional, aquela história do cobertor pequeno, né? Cobre a cabeça e descobre os pés. E aí, a União, que já tem a maior parcela, cerca de 60% do que é arrecadado, não admite abrir mão de parcela. Os estados idem. E aí, quem ceder? Eu ouvi, por exemplo, uma entrevista de Paulo Guedes, que é o homem da economia de Jair Bolsonaro, ele admitindo a União abdicar de poderes, abdicar de receitas, isto é, transferir para um município parte da receita que é concentrada hoje na mão da União. Eu sei que é muito difícil isso, né? Mas se partir do Executivo uma proposta dessa, eu já vejo que a Câmara, principalmente todos eles, vêm dos municípios, né? A Câmara vai receber isso com muito bom grado, não? Eu diria, Ricardo, que nós precisamos definir competências e responsabilidade. O que é da responsabilidade do município, ou dos 3 entes da federação? Hoje, o município atua basicamente na educação, no ensino fundamental, na saúde, na atenção básica.
os estados no ensino médio e média e alta complexidade, e a União não tem vinculação de obrigação para com essas políticas. E o que defendemos? E segurança. Segurança hoje, né, tem sido um samba do crioulo doido. Na verdade, na Constituição estaria previsto que é a responsabilidade dos estados e os municípios é que estão fazendo. É que tem convênio com a Secretaria de Segurança para abastecer viatura policial, para fornecer alimentação para policiais, para pagar diárias operacionais. Então, isso precisa ser definido, sim. E eu acredito, se há essa sinalização do governo federal, bastava isso. Vamos definir competências e responsabilidade e o que for do município, que seja feita a transferência devida. No caso, os programas federais. Isso é um exemplo crítico e grave. O Ministério da Saúde tem um programa de Estratégia de Saúde da Família. Passa, em média, R$10 mil para você manter uma equipe. Na verdade, só o salário do médico é 13, 14, 15. Então, precisa se definir essa competência e responsabilidade de quem vai arcar com o quê. Na hora em que tivermos essa definição... Hoje o município é sacrificado total. Total. Os programas federais são apenas um arrumado de parceria que, na verdade, sacrifica os municípios. Todos eles, Ricardo, têm complementação, no mínimo metade ou às vezes o dobro. Eu tiro um exemplo como Lages, que nós recebíamos do Ministério da Saúde em torno de R$250 mil mês e temos que investir 400. Ou seja, o menor ente da federação, que fica com a menor parcela, é quem está, na verdade, colocando mais recursos do que quem tem a arrecadação, que é a União. E ainda mais, tem umas propostas que nós já conseguimos aprovar no Parlamento, aquela questão da redistribuição do royalties de petróleo. Já seria uma mini-reforma tributária, o que os municípios teriam em torno de R$8 bilhões ano para redistribuir entre 5.570 municípios, hoje está suspenso por uma liminar da ministra Carmen Lúcia, que fazem 5 anos. Um absurdo. Nós estamos lutando, já estivemos lá no Supremo várias vezes, na companhia do presidente Paulo de Costa, que era o presidente da CNM, e agora, enquanto parlamentar, eu lutarei para que essa liminar possa ir à mesa, ou seja, à discussão do pleno do STF, para dizer com quem está a razão. Se é o Rio de Janeiro que contestou a aprovação da restituição de royalties, ou os 5.570 municípios, os estados que estão a receber ou à espera de receber esse recurso. Basta eu lhe dizer que o menor município do Rio Grande do Norte, na hora em que for derrubada essa liminar, terá em torno de R$40, R$50 mil mês. É uma injeção importante nas finanças já combalidas dos municípios. Além do mais, outra decisão recém-tomada que é aquela do ISS, de cartão de crédito, de leasing, de automóveis e também dos planos de saúde. O Congresso aprovou, o governo federal vetou, derrubamos o veto por 2 vezes e, infelizmente, uma liminar do ministro Alexandre de Moraes também está impedindo essa decisão, o que trará para um município como Natal um ganho extraordinário na sua arrecadação de ISS, que é de competência do município. E aí, médios e grandes municípios terão um incremento significativo nessa receita. Então, é objetivo nosso também, ao lado de outros parlamentares do segmento municipalista, lutar para derrubarmos essas liminares, até porque o Congresso já fez a sua parte, e trazer esses recursos para os municípios. E quanto a quem sofre com a carga tributária, o empresariado e o próprio consumidor final, o que é que pode esperar do seu mandato com relação a essa reforma? Isso também é uma situação crítica. Nós sabemos que o país tem uma carga tributária muito alta, né? Diferente de outros países, mas precisa ser corrigido nas duas pontas. Rever essa carga e rever a distribuição para os demais entes. Em países desenvolvidos, Alemanha, Estados Unidos e outros, ele fortalece o município, que é onde o cidadão mora. Aqui é o inverso. Concentra a receita na União e transfere a responsabilidade do município. Ninguém nasce na União, ninguém é batizado na União. Ninguém estuda na União, ninguém casa na União, ninguém mora na União. Então, isso precisa ser revisto. Estudar, estuda, porque tem as universidades. Também, mas ele mora no município. A sede da universidade é no município. É Natal, é Mossoró, é Açu. Onde é que fica a União? Exatamente. No salário do professor. Ser distante. Não que eu esteja defendendo a distribuição tal como é feita hoje. Também tem que ser visto. O salário do professor, inclusive falando desse toque que você deu, a Lei 11.738/2008, que define o piso nacional salarial, e aí eu discordo um pouco, porque eles tratam iguais os desiguais. A Prefeitura de São Paulo tem que pagar o mesmo piso, R$ 2.500 para um professor, que a Prefeitura de Pedra Preta ou de Venha Ver, o que é um absurdo. Ou seja, São Paulo tem uma receita própria muito mais importante, muito mais significativa. Eu defendo que tivesse um tratamento diferenciado, melhorando o salário do professor. Agora, também oferecendo a fonte pagadora, porque o Fundeb, Ricardo, hoje é uma cesta de tributos que gira em torno de R$140 bilhões ano. Os municípios e o Estado botam 130 bi, a União só 10.
Então, absurdo. Por que que não a União, que tem a maior parcela do bolo tributário, não investe mais na educação básica? Claro, ele hoje, e aí os governos passados investiram muito na questão da expansão das universidades, dos IFs, como é o caso aqui do Rio Grande do Norte, mas estão pecando na hora em que o ensino fundamental, que é o início, é a base para tudo, é sacrificado com os municípios e os estados. Então, precisa se corrigir. Eu defendo que tenhamos um piso mais significativo para o profissional, mas tenhamos também maior parcela de responsabilidade da União. O senhor, apesar de ser o primeiro mandato, né, na Câmara Federal, mas o senhor já é um homem com vida pública já bastante extensa, bastante experiente nesse ramo. Como o professor Ricardo iniciou a entrevista falando, a Câmara vai estar completamente mudada depois das últimas eleições. E o que se vê debatendo entre os candidatos a presidente da República são muitas ideias e muitas vezes até em extremos opostos. O senhor acredita que poderão ser atualizadas ou modificadas várias das leis ou decisões do atual mandato nessa próxima legislatura? E como é que o senhor espera se posicionar sobre elas? Eu acredito em algumas políticas públicas, como o professor Ricardo acabou de falar, e uma que está hoje, digamos, na crista da onda, segurança pública. Eu tenho absoluta certeza... Por exemplo, maioridade penal, Exatamente. A redução da maioridade penal. O senhor concorda com o candidato Bolsonaro, Um dos temas que lançamos na nossa campanha, e se depender de Benes Leocádio, parlamentar, chegando à Câmara Federal, não só vou apresentar como proposta nossa, até porque o meu partido, o PTC, já tinha isso defendendo há bastante tempo. Eu enfrentei um episódio terrível na nossa família, com o assassinato do meu filho, e na missa de sétimo dia... Um pelo menos era menor, não é isso? Os dois eram menores. Dois, e ele aos 16 anos. E aí ele já me trazia uma proposta do PTC nacional, registrada em cartório no Rio de Janeiro, no mês de julho, um mês antes de acontecer isso, e me trouxe isso como sugestão para defendermos como bandeira de campanha. Hoje, que o senhor falou? Doutor Daniel Tourinho, que é o presidente nacional do PTC, é um advogado criminalista, tem 73 anos de idade, mais de 45 anos de atuação no júri popular. Já autor de vários livros. Você como foi prefeito de lá 5 vezes, se eu não me engano. Quer dizer, antes a questão da segurança era muito mais localizada nas periferias das grandes cidades, nos bairros mais pobres. Hoje a violência ela chega em qualquer município. Pequeno município, você tem lá a questão da droga, do tráfico de drogas, você tem lá a questão das facções. A insegurança hoje é uma coisa que permeia todos os municípios, todas as cidades. Quer dizer, não há mais guetos de violência, bairro mais violento. Todos os municípios você ouve depoimentos, você vê pessoas falando sobre como a violência cresceu, principalmente entre os jovens. Ricardo, eu diria que não só nas pequenas cidades, mas na zona rural. Hoje, no campo, ninguém tem mais paz, ninguém tem sossego. Lages mesmo é um exemplo de várias propriedades que foram tomadas de assalto, de bandos, chegando, 5, 6, 8 homens armados, passam a noite inteira torturando aquelas famílias, levam rebanho de gado, objetos, tudo que encontram pela frente está sendo comum hoje no interior do Rio Grande do Norte. E aí a gente lamenta que, como você disse, antigamente a gente via nos grandes centros. Hoje, além de ter chegado no interior do estado, nas pequenas cidades, está chegando na zona rural. E eu falo isso com propriedade. Meu pai é agricultor, mora numa propriedade Pajeú, lá entre Lages e Angicos, não dorme mais na fazenda à noite. Vem para a cidade com medo de ser a próxima vítima. Até porque no entorno da nossa propriedade lá, já aconteceram vários sinistros com pessoas do nosso conhecimento, do dia a dia. Então, o que fazer? Eu defendo, nessa situação, de que a lei que criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Segurança Pública, em janeiro último, que arrecada 4 bilhões de reais e não é redistribuído para estados e municípios, que possa ser feita essa redistribuição. Chegando lá na ponta, o município ele pode organizar suas guardas municipais, ele pode montar um vídeo monitoramento nas principais ruas ou avenidas para que se tenham condições de, na investigação, você poder apurar melhor os que estão cometendo esses delitos. E ainda mais, para os estados que estão hoje com a responsabilidade não só
da questão carcerária, né, dos presídios, que são verdadeiros amontoados de presos, que tenham melhores condições de tentar ressocializar essas pessoas que lá estão pagando pena. E, junto com isso, defendo essa proposta, como você falava, que está também nas propostas do candidato Jair Bolsonaro, da mudança de progressão de regime, acabar com isso. Se você mata alguém, se você é condenado, vai a júri popular e pega 20 anos de cadeia, que cumpra os 20 anos. Os indultos também, os indultos de feriados, datas comemorativas. Também. Eu acho que deve ser revisto, porque o camarada hoje está banalizando a vida humana, ele não se preocupa se vai ficar 1 ano, 2 anos, 3, porque sabe que fica pouco tempo. Então é preciso a gente rever isso e tornar a lei mais rígida. Por quê? Essa questão da menoridade penal também, por que um adolescente de 16, 17 anos pode eleger deputado, governador, senador, presidente da República e não pode responder por um crime de homicídio? Defendo e vou defender, sim, essa revisão, porque, na verdade, enquanto eles não se preocuparem que, se pegos forem cometendo crime, principalmente contra o semelhante, contra a vida humana, e crime de estupro, crime de latrocínio, de tráfico de droga, ele precisa lembrar que, se for apurado e pego em responsabilidade, ele vai pagar por essa pena, conforme a lei prevê. Não com essa facilidade, que a gente tem um exemplo clássico no Brasil, aquela Susana Richthofen, que ajudou a assassinar os pais e já está na rua. E todo dia dos pais e dia das mães, exatamente. Ela sai... Quer brutalidade maior que aquela? Ou seja, é inconcebível que a gente continue com esse faz de conta de punição e, na verdade, o crime organizado se aproveitando das brechas da lei. Em contrapartida, eu vi uma entrevista do outro candidato, do Haddad, sobre o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos. O senhor avalia essa possibilidade? Eu não entendi o que é que ele quis dizer com pequeno delito. Você está saindo, uma mãe está saindo do colégio para pegar o filho, e roubos sem assaltado. É um pequeno delito? Leva o carro, quando não leva a criança. Aí uma policial lá em São Paulo reagiu, porque era a mãe, reagiu, matou, veio todo mundo em cima da policial, porque não devia ter reagido. O que é que ele quis dizer com pequeno delito? Inclusive também é proposta do Bolsonaro acabar com as audiências de custódia, e ninguém aqui está fazendo apologia a nenhum outro candidato, mas como o deputado eleito sofreu realmente, como ele mesmo falou, um drama um drama familiar, no caso, que, inclusive, reúne todos esses elementos, né? Menor, que já tinha sido liberado de um outro delito numa audiência de custódia, que, se tivesse ficado preso, não teria se envolvido nesse caso que vitimou o seu filho. Então, coincidentemente e tristemente, reúne todos esses requisitos, o caso que o senhor viveu. Essa questão, acho que é mais complexa, porque ela envolve, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê aquela situação, recolhimento e, por um período, ele ir ao convívio da família. E hoje, na verdade, no caso do nosso filho, aconteceu foi isso. 29 dias depois, o juiz liberou aquele adolescente para ter um acompanhamento, né, pela família e pelo judiciário, mas, no primeiro caso, infelizmente, já havia sido decretado, inclusive, o recolhimento, e o Estado falhou, não foi feito. E aí voltou a cometer crime, que foi exatamente o sequestro do nosso filho, e aquela tragédia do confronto entre polícia e bandidos que, infelizmente, ele levou a pior. Mas, na verdade, precisa ser revisto também o ECA, não é a audiência de custódia que trata isso aí. A audiência de custódia talvez se encaixe no que a gente está falando aqui dos pequenos delitos, não crime de homicídio, né? Mesmo com adolescente participando, o Estatuto da Criança e Adolescente que precisa ser revisto, isso sim. E aí a Lei de Execução Penal, que é a LEP, o Código Penal Brasileiro, e todo esse arcabouço jurídico posto que, na verdade, alguns até muito antigos ou arcaicos ou ultrapassados, e que a gente tem que trazer para a realidade de hoje. Tenho certeza que a realidade que vive, a insegurança nacional hoje, precisa ser revista. E aí a gente vai dizer, é questão de polícia? Não. Se fosse questão de polícia, o Rio de Janeiro estava em paz, estaria apaziguado. Até o Exército o Exército, a Força Nacional, as polícias, tudo. E a gente precisa, na verdade, discutir uma integração de polícias. E perceba como o brasileiro precisa entender como tudo está interligado. Nós começamos a entrevista falando de reforma tributária, falando da necessidade de redistribuição da arrecadação para o município, que é quem primeiro investe na primeira educação, na educação de base.
na qual, inclusive, se começa a formar um cidadão que não irá, anos depois, se envolver em crimes e nesses casos tristes, né? Então, às vezes, as pessoas não tem nada a ver com a reforma tributária, mas, na verdade, influencia diretamente na sua vida. Né? Esse é o papel que ele vai cumprir como deputado federal, né, na Câmara Federal, que eu acho que vai ser um ano muito polêmico, porque 4 anos, muito polêmico. O primeiro ano, eu acho que vai ser que dá a ideia de como o Executivo vai encaminhar. E vai dar também o retrato do Parlamento na sua configuração ideológica, partidária. Então, vai ser um ano, talvez, de uma boa produção para reorganizar o país. Eu acredito, Ricardo, que nós vamos ter nessa próxima legislatura, a 56ª legislatura do nosso Parlamento brasileiro, de um tom muito reformador. Essa é a realidade, até por essa situação crítica que a gente está vivendo. E eu sei, vocês estão falando assim, outras políticas públicas, educação, saúde, assistência, geração de emprego e renda, mas nenhuma delas poderá funcionar na sua plenitude sem a segurança. É inconcebível. Hoje a gente tem medo. Eu participei agora na campanha, fui convidado pela ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia Civil no Estado, que fez aquele levantamento de uma pesquisa de opinião pública, onde 97% do povo potiguar dizer ter medo de botar o pé na calçada, ou seja, de sair às ruas. É que nessa ninguém segunda-feira contesta. mesmo, com a divulgação da pesquisa da Fierne, quando se perguntou qual era a prioridade para o eleitor... Segurança pública. Segurança então, por isso que ninguém contesta que a educação é a base de tudo, mas nós estamos num momento em que é preciso primeiro agir na segurança e construir um futuro com a educação. Bem, nosso tempo já está esgotado, gostaria de agradecer, tem muito assunto, com certeza. Volte sempre, certamente será convidado. Como o professor Ricardo disse, o senhor tem um papel a desempenhar e nós, da imprensa, temos também um papel de cobrar, de acompanhar, de fiscalizar e estar sempre atento ao desempenho lá dos deputados federais. Ok, eu que agradeço e afirmo a vocês, tenham certeza que o nosso mandato vai estar voltado para esses temas, e aí, nesse que a gente está falando, não tem um parlamentar com maior identidade, com legitimidade para chegar na Câmara Federal hoje e discutir segurança pública. Eu levarei esse tema como prioridade para que a gente possa até aproveitar. Nós assistimos agora esse novo Congresso, o perfil de muitos parlamentares, de pessoas do segmento da segurança pública, né, de militares, que com certeza estarão comprometidos com essas mudanças. Tenham fé em Deus que a gente vai poder implementar essas reformas para o bem e a paz do povo brasileiro. Então, muito obrigada ao deputado eleito Benes Leocádio, obrigada ao professor Ricardo Rosado, e nos vemos na próxima entrevista na TV no Ar.